Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Gustavo. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, vamos começar falando com vocês sobre essa questão que os diretórios nacionais do PSDB, do MDB e Cidadania anunciaram que vão realizar pesquisas para a escolha de um candidato único à presidência da República e que os resultados vão ser divulgados no próximo dia 18. E aí, Thaisa Galvão, será que vai ter consenso em uma terceira via? Não acredito, Micarla de Souza. Boa tarde, vocês que estão nos acompanhando. Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Não acredito em consenso, né, na questão da terceira via, Micarla, porque a terceira via já nasce esfacelada. A terceira via não existe. Há muito tempo que se tenta uma terceira via no Brasil e eu acho que ainda não vai ser em 2022 que a terceira via vai aparecer e vai acontecer. Então, eles vão fazer pesquisa, eles vão tentar unir, como agora o PDT está querendo chamar o MDB, Simone Tebet, para ser vice de Ciro Gomes, mas eu acho que eles vão fazer muita ginástica até lá e vão cansar antes da hora e não vai acontecer nada na terceira via. Pelo menos o que você está dizendo é que acha que eles não vão ter fôlego. O que você acha, hein, Gustavo? Você acha que essa questão da própria oposição, mas se colocando ali como terceira via, você acha que eles vão ter fôlego para chegar até o final? Ou melhor, para começar se colocando como terceira via? Micarla, Thaisa, olha, não, Micarla, essa campanha está muito polarizada entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. A terceira via, ela não criou uma identidade. Quando assim, o eleitor diz assim, olha, eu me identifico com isso e eu procuro um candidato assim. Eles não têm, porque a identidade que eles tentam demonstrar é uma identidade de poder. Todos querem ser presidente, ninguém quer ser vice. Aí, às vezes, um é oposição a Jair Bolsonaro, o outro é aquele bolsonarista arrependido, o outro é porque Lula chutou. E aí, eles acabam não tendo a identidade do eleitor. E essa falta de identidade combina com a falta de votos. Tanto é que eles patinam ali com 1, 2, 3% nas pesquisas, enquanto Jair Bolsonaro e Lula estão em um outro patamar. Agora, Gustavo e Thaisa, vamos fazer assim, vamos vir aqui para o assunto local. Qual foi a principal notícia, que você acha a principal notícia política que você deu essa semana sobre a questão da eleição municipal, a eleição estadual? Micarla, a principal notícia foi, sem dúvida nenhuma, a entrada no cenário do deputado Rafael Mota como pré-candidato a senador, né? E ontem saiu uma informação, porque tá aquela questão, Rafael vai ser o candidato de Fátima, não vai ser o candidato de Fátima, o candidato de Fátima é Carlos Eduardo. Mas ontem mesmo, o tribunal, o ministro Ricardo, foi divulgado que o ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, vai analisar uma consulta feita por um deputado de Goiás, que essa consulta eles pedem a permissão de uma chapa majoritária, de uma candidatura ao governo, para ter mais de um coligado, mais de um candidato ao Senado. Isso com base em acontecimentos de eleições passadas, fatos que já aconteceram, e aí eles vão para aí. Essa consulta deverá dizer, né, deverá permitir que a governadora Fátima Bezerra faça coligação com o Carlos Eduardo e também com Rafael Mota. Então, aí é um respiro para Rafael Mota. Esse, para mim, foi a notícia da semana. Mas ontem também a gente viu uma publicação do pré-candidato a governador Fábio Dantas conversando com o ex-senador Zé Agripino Maia. Então, o ex-senador Zé Agripino Maia ainda não tinha sido procurado. União Brasil é um partido grande, é um partido que tem o maior tempo de televisão, está todo mundo de olho nesse maior tempo de televisão. Mas aí, hoje, eu conversei com o senador Zé Agripino Maia e ele me disse o seguinte, ele conversou com Haroldo Azevedo, pré-candidato a governador também, conversou com Clorisa Linhares, pré-candidata a governadora, e ontem com Fábio Dantas, e o que ele conversou exatamente com todos. Ele quis dizer para eles que saída eles poderiam ter para ser um bom candidato a governador. Você sentiu ele empolgado com alguma das candidaturas? Nem um milímetro de empolgação eu senti no ex-senador, até porque ele postou dizendo que o encontro tinha sido cordial com o Fábio. Fábio postou dizendo que o encontro tinha sido cordial. E eu perguntei para ele se cordialidade dava voto e ele riu, disse que não. Então, cordialidade não dá voto, não leva ninguém para o palanque.
e ele explicou para eles que eles tinham que ter, a todos os três, que eles tinham que ter um trunfo da economia para apresentar para o eleitor. E o que é que ele pediu para todos os três? Para conversarem com os pré-candidatos a deputado do União Brasil, que aí depois de tudo isso, Agripino vai juntar todos os pré-candidatos e vai perguntar o que é que eles acham para fazer uma votação, para aí sair a decisão de para onde vai o tempo de televisão. Não para onde vai Zé Agripino Maia, mas para onde vai o tempo de televisão do União Brasil, que tem que ir para algum lugar. Isso está cheirando indefinição. E você, Gustavo, qual foi a principal notícia para você, notícia aqui do Estado, nessa semana? Olha, a principal notícia é a implosão da chapa que Fátima sonhava e que ela desejou. Se falava muito da disputa de Fábio Faria e Rogério, como isso era prejudicial para a oposição. Está tendo agora na própria situação. Dona Fátima e seus 2 senadores. Essa história de coligar os dois, nem Carlos Eduardo aceita, nem Rafael Mota vai aceitar esse tipo de coligação. Vai ter um momento que Fátima vai escolher. A Mama Alves, né? Não é a Mama África, não, a Mama Alves, ela que adotou todos os alvos, ela vai ter que saber em relação a Carlos Eduardo, que segundo Garibaldi é ex-Alves. Toda uma complicação. Jean Paul, há pouco tempo, estava numa rádio aqui em Natal, dizendo assim, essa escolha de Carlos Eduardo foi muito cedo. Essa escolha de Carlos Eduardo não foi boa. E você veja o seguinte, que problema a Mama Alves vai ter que enfrentar de agora em diante, porque ela vai ter que ou chamar um aliado de todas as horas, que é Rafael Mota, e dizer, olha, sai de perto de mim, que eu não quero você aqui, ou ela vai ter que descartar Carlos Eduardo, que ela chamou, que ele era uma das pessoas que era líder no Senado e era líder para o governo. Agora, um fato que ela pode olhar para ele e dizer, Carlos, camarada Carlos, você não agrega, porque ele foi há 90 dias para a governadora, ela não cresceu 1%. Walter Alves foi há 30 dias para a governadora, ela também não cresceu 1%. Na verdade, os vídeos, as coisas das outras campanhas que a gente vê, era uma pessoa que falava o tempo todo de como essas oligarquias fizeram mal ao Rio Grande do Norte. Era o discurso da governadora, de Fátima Bezerra, senadora Fátima, deputada Fátima, e aí ela apresenta e ela vem para uma eleição toda galgada numa oligarquia. E logo na maior oligarquia do Estado, que é a oligarquia Alves. O grande problema é o seguinte, Fátima, ela lidera, Fátima é a maior liderança política do Rio Grande do Norte na atualidade, mas ela sabe, como não tem o que apresentar agora nessa campanha, é necessário que ela pegue essas 39 prefeiturazinhas de Walter, ela pegue o que ela acha que Carlos Eduardo tem de capital político. Tem pesquisa aí, tem uns trades aí que o pessoal faz ligando para o povo. Rapaz, a situação de Carlos Eduardo aqui em Natal é inferior à de Rogério Marinho. Então, ele vendeu uma situação a ela que ela não tem. Você acha que vendeu gato por lebre? Ela comprou. Ela que quis comprar. Ela que também atraiu. Né? Carlos Eduardo acha, da cabeça dele, que é grande, ele acha que ele vai eleger Fátima. Ele está ajudando todo mundo. E assim ele se posta. Mas a governadora, quando trouxe ele para o grupo dela, ele não trouxe só ele. Ele trouxe também, ela trouxe a eliminação de Álvaro Dias do BBB, da jogada. E agora a gente vai ter, pelo menos no começo de outubro, a gente vai saber o real tamanho de Carlos Eduardo Natal. O real tamanho de Carlos Eduardo é a Ilha. Só vota em a Ilha aquela pessoa que diz assim, meu líder é Carlos Eduardo. E a gente vai saber qual é o tamanho dessa liderança que Carlos Eduardo vende tanto que ele tem aqui em Natal. Saindo aqui de Gustavo, vou para você, Thaisa. Gustavo já colocou o que ele achou, você também. Mas agora uma pergunta. Qual foi a notícia mais assim esdrúxula, mais sem noção que você viu na política do Rio Grande do Norte essa semana? Teve algum caso assim que te chamou a atenção? Porque você falou, meu Deus, como é que isso está acontecendo?
Micaela, eu acho que mais sem noção está mais para a política nacional, que foi essa troca do ministro de Minas e Energia na tentativa de se baixar preço de combustíveis. Isso é totalmente sem noção, isso não vai acontecer. E o o novo ministro de Minas e Energias, que assumiu com o propósito de privatizar a Petrobras. Então, eu acredito, que eu acho que foi sem noção, é que eu não acredito nunca, porque uma privatização da Petrobras tem que passar não pela caneta do presidente Jair Bolsonaro, mas pelo Congresso. E eu não acredito que no ano eleitoral, qualquer deputado que seja, mesmo que seja governista, vai votar a favor da privatização da Petrobras para perder voto no seu estado. Então, pelo menos até a eleição, qualquer assunto desse que se levar para o Congresso vai ser sem noção. E aí, depois da eleição, Micaela, se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, aí aqueles que não votaram, não fizeram o que o presidente queria, vão se entregar de novo a ele, para ficar ali com ele mais 4 anos. E se Lula for o eleito, aí acabou-se, não existe mais privatização da Petrobras. Então, para você, o mais sem noção foi essa notícia? Para mim, foi totalmente sem noção, porque primeiro Bolsonaro quis fazer essa mudança para aparecer para os caminhoneiros, para aparecer para o eleitorado, que estava fazendo alguma coisa para a inflação, quando ele não estava. Ele estava muito mais interessado em limpar a barra dele ali, do que fazer o que a população espera, que é baixar o preço lá do tomate, não só o do chuchu, que foi o que baixou, baixar o preço das coisas do supermercado e principalmente dos combustíveis. E você, Gustavo, qual foi a notícia mais sem noção que você teve que dar essa semana? Olha, não foi nem a notícia que eu tive que dar, Micaela. Tá, é bonitinho aquele relógio ali, a gente está conhecendo o estúdio, é legal, eu vi agora. Bom, mas voltando aqui, mas sem noção, não tive que dar, eu tive que assistir. Eu fiquei até triste e o que me levou assim, a pensar foi um constrangimento. Quando o ex-senador, que eu acho que é o maior político aí, do Rio Grande do Norte, nesses últimos 50 anos, Garibaldo Filho, ontem quis explicar que Carlos Eduardo não era um Alves. Ele tentou de todas as formas e foi constrangedor. E eu acho que essa é justamente a questão dessa eleição. É o que os políticos vão tentar passar e o que a realidade é. Porque se você olhar a cara de Carlos Eduardo, eu não tenho a menor dúvida que ele é filho de Agnello. Eles se parecem muito. Eu também não tenho dúvida. Você acha que ele se parece fisicamente? Sim, apesar que Carlos Eduardo é um cara bonito e Agnello não era muito bonito, não. Mas, assim, dá para ver que ele é filho de Agnello. Não precisa grandes coisas. Então, assim, e Agnello, ao que me consta, é irmão de Aloysio, de Garibaldo Pai, de Zé Gobá. Então, assim, Carlos Eduardo é um Alves. Ele nasceu no berço dos Alves. E quando ele foi candidato a vice de Vilma, quando ele foi o vice de Vilma, Aloysio colocou ele ali porque não confiava em Vilma e queria que, caso Vilma fosse trair o grupo do MDB e fosse anunciar para concorrer contra Henrique em 2002, Carlos Eduardo iria ficar com a prefeitura de Natal e um Alves iria assumir o grupo deles. O que é que Carlos Eduardo fez? Carlos Eduardo traiu a família. Mas isso não tirou o seco, não tirou o DNA, não saiu das empresas de comunicação. Depois eles se juntaram em outras campanhas. Então, assim, é uma forma da pessoa que combatia a oligarquia, agora a pessoa que um sustenta o outro e um precisa do outro para sobreviver. Era a pessoa que combatia a oligarquia com a própria oligarquia em si. E um está tentando sugar ao máximo o outro. E quando você fala dessa questão de sugar ao máximo, você acha que Carlos Eduardo resiste ao início de uma campanha ou você acha que ele morre antes de chegar lá? Ele tem que resistir, porque senão fica muito feio para a governadora Fátima Bezerra, o que é que quem vai poder confiar na palavra dele. Observe, Fátima não está controlando o grupo dela e está deixando o Jean Paul, a Natália, as Isoldas, as Brisas, tudo é ir para cima de Carlos Eduardo. Está deixando à vontade. E a outra corrente diz assim, Carlos Eduardo ganhando, no dia da eleição ele já dá um chute em Fátima. Você imagina a junção dessas duas pessoas que um
feito o escorpião e o sapo, né? Que o escorpião vai só por maldade, mata o sapo e se afunda junto. Então, assim, um está tentando o tempo todo destruir o outro. E eles são aliados. Eles são aliados, eles estão do mesmo lado. Então isso para assim, você é a mais sem noção. Mesmo. É a mais sem noção, com muita noção. Porque eles acham, na verdade, que nós é que não temos noção. Gustavo Negreiros... Eles apostam nisso. Gustavo, alguma dica de moda, assim, só pra gente terminar? Olha, Micarla, hoje eu fui por um microagulhamento, porque depois do Covid meu cabelo começou a cair, né? E aí eu fui fazer um microagulhamento para ver se o cabelo nasce. Sim, mas tem alguma dica, Aí alguma depois coisa? eu fui me maquiar, ó. Aqui nas sobrancelhas, tudo. Tô vendo. Não, tá tudo normal. Eu acho que eu tô bonito, normal, vocês estão bonitas. Tá e tudo tudo. normal. Você tá tom sobre tom. tom jaqueta, tom. calça, sapato. Pois então tá tudo organizado, né? E Thaís tá com frio, eu tô vendo. Tá entendendo? Então, olha, agradecer, Gustavo, Thaís, agradecer a vocês, agradecer a você também, né, que está em casa e que nos acompanhou até agora toda sexta-feira. Você já sabe que a gente está aqui junto com os dois falando, fazendo esse resumão sobre a política em todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte, lógico, vamos agora saber o que é que os nossos internautas acharam, responderam na nossa enquete. 94,44% responderam que sim, o uso de máscaras nos voos deve continuar sendo obrigatório e 5,56% responderam que não. Outras notícias você acompanha no Jornal do Dia, segunda edição com Jorge Anéria, às 7h20 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. Você pode acompanhar ou rever toda a programação da TV Ponta Negra no nosso YouTube da TV Ponta Negra. Você, obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e segunda, logo após o Patrulha, tem mais Jornal do Dia. A gente espera você.